turismo e acessibilidade. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a acessibilidade que é necessário existir nas cidades e nos países para a boa prática do turismo. Se você acha interessante esse assunto, então chega aí com a gente que a gente vai conversar hoje e dar algumas informações interessantes para você. Se liga aí, roda a vinheta. Fala, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Franci Raposo passando aqui na tua telinha e hoje a gente vai conversar sobre a acessibilidade para o turismo. Você já parou para pensar como pode ser desafiador para uma pessoa que tem algum tipo de deficiência física ou motora para viajar? Imagine você precisar de acessibilidade em algum determinado lugar, país, destino turístico e não ter. Já pensou sobre isso? É desafiador, não é? Então, vai ser sobre essas informações que a gente vai tratar. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no Brasil hoje a gente tem 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência física, sendo que desses 45, 32 milhões são de mobilidade reduzida. Então veja só, vamos pensar nessa parcela de pessoas brasileiras que precisam viajar, que desejam viajar e que têm essa dificuldade de acessibilidade. Quando a gente vai falar sobre acessibilidade ao turismo, a gente precisa pensar na infraestrutura das cidades que dispõem, ou que seja para a sua população normal, como os moradores daquele local, os nativos, como também para os turistas. Vamos pensar da seguinte forma: será que as calçadas, elas têm aquela rampa de acesso? Será que nas ruas, nas pistas, nas calçadas, tem aquela sinalização que seja tátil, que seja também visual, para as pessoas poderem acessar e transitar por essa cidade? Será que existem placas informativas? São essas coisas que a gente precisa refletir um pouco. Corrimões, portas mais largas para que os cadeirantes possam passar. Capacitação para os profissionais do trade turístico e também daqueles estabelecimentos comerciais para atender pessoas que sejam portadoras de algum tipo de deficiência ou não. Então tudo isso precisa ser pensado. Franci, mas aí é muita coisa. É muita coisa, mas o turismo ele tem esse poder de repaginar, de mudar e de agregar pessoas e serviços ao meio comum onde a gente está vivendo. Então veja como é tão rica as possibilidades que o turismo pode ter para a cidade. Vamos pensar aqui em Recife e Olinda, por exemplo. Olinda especificamente é uma cidade histórica. Vocês já pararam para pensar como é uma pessoa que tem uma dificuldade motora reduzida ou um cadeirante para poder visitar o sítio histórico de Olinda? E aí vamos pensar também o seguinte, vamos pensar aqui numa pessoa que seja surda e que ela precisa de placas informativas pelo Recife para poder transitar. Ou além do mais, qualquer tipo de deficiência, como é que essa pessoa vai se comunicar? Como é que ela vai conseguir chegar no destino final que ela deseja se ela não conhece a cidade e se a cidade não está sinalizada ou que as pessoas não estejam capacitadas para poder ajudar? Porque veja, alguns relatos de algumas pessoas que falam sobre as viagens e tal, que seja aqui para Recife, que seja para outros lugares, falam sempre que algumas pessoas desinformadas, ao invés de ajudar, acabam por atrapalhar esse momento de viagem. Uma turista, em um determinado momento, chegou para falar, ela tem dificuldade de locomoção e usa moletas. Em um determinado aeroporto em Brasília, quando ela foi passar pela porta detectora de metal, os funcionários pediram para que ela colocasse as muletas dela naquela esteira e que ela passasse pela porta detectora de metais. Então veja que falta de sensibilidade desses profissionais em tirar a muleta desta pessoa que precisa das muletas para se locomover
e pedir que ela ande de um lado para o outro quando ela precisa. É necessário ter essas capacitações para o trade turístico. É muito comum você reparar em nossos vídeos esse material aqui, Turismo Acessível. Ele faz parte de uma formação que tivemos o prazer de fazer alguns anos atrás, em que foi trazido para a gente algumas orientações para o bom atendimento para o turismo com acessibilidade. Então, nessa formação, a gente teve acesso a várias informações, capacitações e treinamentos. Entre elas, esse manual, que é o Manual da Acessibilidade para o Turismo, e também a gente precisa repensar algumas questões do turismo como profissional para poder a gente bem atender. Nesse bom atendimento, a gente precisa ver o mapeamento e planejamento da acessibilidade em destinos turísticos, o bem atender no turismo acessível, o bem atender no turismo acessível de aventura adaptada e também pensar em viagens de inclusão. Um destino interessante que a gente tem aqui em Pernambuco, a famosa Porto de Galinhas, que a gente já falou em vídeos anteriores, ela tem um projeto muito bom, muito massa, que é essa inclusão. Ou seja, o turista que tem algum tipo de necessidade especial, ele vai ter o acesso à praia através de rampas, de cadeiras de roda, pessoas capacitadas para poder fazer essa inclusão e bem recebê-los. Um destino internacional, por exemplo, que tem também uma acessibilidade muito boa, é o Uruguai. Existem projetos voltados ao turismo de acessibilidade que tem todo esse acolhimento especial para essas necessidades especiais. Assim como também nos Estados Unidos, por ser uma cidade extremamente bem sinalizada e que as pessoas têm essa facilidade em transitar pelos principais atrativos turísticos. Algumas dúvidas podem surgir. Por exemplo, uma pessoa que tem uma deficiência visual, se ela tem um cão-guia, como é que é o transporte, como é que é o deslocamento dessas pessoas? Vejamos. Um cão-guia, ele está ali a trabalho, então não considere apenas como um pet. Evite de estar falando, de estar distraindo, de estar querendo fazer alguma carícia no animal, porque naquele momento toda a atenção dele ele está sendo voltada para atender a pessoa com que ele está acompanhando. Esse animal ele foi treinado para isso. Uma outra informação muito massa para você. Pessoas que têm cão-guia, elas não precisam ter custos adicionais por estar com o animal. Por exemplo, não precisa pagar nenhum tipo de taxa para poder voar junto com esse animal. Ele pode se hospedar em hotéis que não sejam pet friendly e eles podem frequentar bares e restaurantes. Ele está acompanhando o seu tutor. Uma outra questão também é o seguinte: quando você está pensando em acessibilidade a pessoas que têm algum tipo de deficiência, existem pessoas que com determinadas deficiências para viajar precisa de um acompanhante. Então veja só, esse acompanhante ele tem por lei o direito a 80% de isenção dos valores que ele vai pagar em passagens aéreas. Um laudo médico junto com uma declaração da companhia aérea preenchida pelo formulário Medif. Você acessa Medif mais o nome da companhia aérea e você vai ter o formulário que você precisa preencher junto com a declaração médica de que você precisa de um acompanhante para viajar. E essa pessoa vai ter 80% de abono do valor da passagem. Se você não sabia, essa fica sendo a nossa dica de ouro aqui do vídeo. Entendemos aqui que esse vídeo não é apenas para pessoas que têm algum tipo de deficiência, que sejam portadoras de algum tipo de deficiência, pois sabemos ainda das nossas limitações. Por exemplo, que esse vídeo precisaria de uma legenda para as pessoas que têm dificuldades de audição para poder entender, ou até mesmo um intérprete de Libras aqui. Mas fica o nosso apelo para as pessoas que ainda possam entender, que possam ter acesso a esse conteúdo, para essa sensibilidade. A gente precisa ter um olhar diferenciado para o turismo, que seja de um modo geral, pois os atrativos turísticos eles estão ali para pessoas que sejam deficientes ou não. Então a gente precisa repensar também nessas questões de acessibilidade ao turismo. Começa às vezes no simples desejo de fazer, de ajudar. Se você tem esse interesse, pergunte para a pessoa deficiente que está perto naquele momento: de que forma eu posso te ajudar? Não vá com os seus achismos,
Não vá pensando que só pegá-la pelo braço, levar, você já está fazendo algo de bom. Não é assim. Pergunte de que forma você pode ajudar. Pergunte se a pessoa precisa de ajuda. Aí sim, ela vai te dizer como é que ela precisa ser ajudada, ok? Você achou interessante esse vídeo? Foi relevante para você? Então curte, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Vai ser muito bom estarmos juntos em outros momentos. E dá uma maratonada também nos nossos vídeos que a gente já lançou aqui no canal. Eu tenho certeza que você vai gostar, porque você, juntinho, domingo de manhã, isso é bom demais. Melhor que isso, só aquele pratinho gostoso de cuscuz. Então até o próximo vídeo. Adeus!